Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Olha, espero que você esteja bem, esteja em paz, esteja com saúde. Aproveito e te chamo para você se inscrever aqui no nosso canal, para você acompanhar o nosso episódio e também seguir a gente lá nas redes sociais, para você acompanhar o bafafá de todos os programas que acaba repercutindo lá através dos cortes. Gente, hoje nós estamos aqui no Papo de Especialista, porque você sabe, aqui só vem os melhores médicos, advogados, todos esses profissionais maravilhosos de Mato Grosso, eles vêm aqui para dar o checklist de que estão falando a verdade, de que o que eles falam tem que anotar e tem que prestar atenção. Hoje, retornando aqui com muito carinho com a gente, o Dr. Juliano Castiglione. Acertei, doutor. Isso mesmo, acertou, e principalmente o sobrenome, né, que é um pouquinho mais difícil. Doutor Sotaque Nortista, a língua em bola, assim, na hora, para falar um nome tão lindo que é italiano, né? Italiano, justamente, origem italiana. O senhor está retornando aqui, obrigado por o senhor ter vindo, o senhor é nosso colega de podcast também, tem um podcast importante de Pois saúde. eu e o Dr. Gabriel temos um podcast aí também, chamado Do Outro Lado da Mesa, que mostra a experiência dos acompanhantes de pacientes oncológicos, até dos próprios pacientes. E alguns episódios nós trouxemos alguns médicos para poderem falar sobre questões informativas mesmo, sobre alguns tipos de cânceres que tem. Hoje em dia no câncer, como a gente estava brincando aqui fora do ar, tem muita questão dos laços, né? Das paletas dos cânceres. Das paletas. Então a gente acaba trazendo alguns médicos para falarem sobre esse tipo de câncer, né? Que nem em fevereiro teve a questão do laranja, da leucemia, levamos um hematologista para discutir. Faltou agora em março, mas a gente tá devendo, mas vamos fazer novos programas aí, porque acabou por questão de agendamento meu e do Gabriel, a gente não conseguiu fazer esse episódio de março e abril, mas vamos voltar com tudo agora. Doutor, e o senhor é oncologista clínico, né? Isso. As pessoas que não acompanharam o senhor vindo aqui no programa, o senhor tem uma atuação muito importante aqui no estado, nessa área de saúde. E eu queria conversar com o senhor porque o senhor falou bastante, alertou bastante a gente sobre a preocupação com o câncer de testículo, né? Muito se fala do câncer de mama, câncer de colo do útero, que as mulheres, elas, não sei se é por conta da nossa sensibilidade, a gente sempre está indo ali ao médico, tentando saber o que está acontecendo com a gente. E os homens, não, eles já são um pouco mais, já querem, tá doendo, mas vai passar, vou tomar aqui um remedinho para passar. E aí tem realmente essa preocupação dos homens em relação ao câncer de testículo. Como que está essa doença no Brasil, assim, que o senhor percebe pelos estudos dos senhores? O homem, ele é um pouco mais retraído nessa questão do próprio cuidado da saúde, né? Então, a questão que lança sobre campanha de colo de útero, de mama, engaja muito mais porque a mulher é muito mais preocupada com isso. A questão do câncer de testículo acho que é muito importante porque, obviamente, acontece só em homens, só que acontece em homens que estão em idade produtiva, né, de trabalho, porque a maior parte dos pacientes que tem um câncer de testículo está naquela faixa etária de 15 a 40 anos. Então, pega muitos pacientes, muitos homens que estão ali, são chefes de família, sustentam a família, estão em idade de produção, né, de trabalho, e isso pode levar muito piora para a família em si, porque o homem que tem esse diagnóstico, querendo ou não, ele para de trabalhar um período, a questão da renda da família diminui, tem questão de saúde pública também, porque se o homem, pensando do lado até do SUS, se o homem ele interna, ele trata, ele fica em repouso, ele pega auxílio-doença, INSS, isso então também para os cofres públicos acaba tendo um impacto. Né? Então, por isso que a gente acaba tendo essa conscientização sobre a questão do câncer de testículo em si para o homem, porque o câncer de testículo também, ele não é um câncer rastreável, que nem o câncer de mama e o colo de útero, mas ele precisa de um autocuidado, de um autoconhecimento do homem, que nem a mulher que faz o toque na mama. O homem, ele pode, nesse período, principalmente dos 15 aos 40 anos, conhecer melhor o corpo, fazer o toque do testículo para ver se está o tamanho normal, se tem alguma nodulação, alguma suspeita pensando em um câncer de testículo. Doutor, a gente conseguiu essa arte aqui para o senhor explicar para a gente melhor.
Por que a partir de 15 anos? Então, acaba ficando melhor formação da questão do testículo, né? A partir dessa idade, dos 15. E aí nós pegamos até os 40, mais ou menos, que é a faixa etária que pega o câncer de testículo em si, né? Lógico, a gente pega pacientes mais velhos, só que o termo é mais ou menos esse. Então, quando já a idade reprodutiva já está fértil, né? Vamos dizer assim. Porque o homem acaba ficando mais fértil um pouquinho mais tarde que a mulher, normalmente. Então, o órgão reprodutor está totalmente formado. Então, fica mais fácil de ter esse câncer de testículo a partir dessa idade, né? Tem algumas coisas, e ali é na região da bolsa escrotal, do testículo em si. O quadro clínico principal desse câncer de testículo é um nódulo duro, né, na região do testículo, de um dos dois testículos, aumento do volume de uma das bolsas escrotais ali do lado do testículo que foi acometido. E normalmente o que pega muito, porque nós corremos atrás quando tá doendo, né? Quando então tem a dor. Tem a dor mesmo. Tem a dor em pequena parcela. Mas a dor local, doutor? Dor local. Só que o grande problema é que esse tipo de câncer, principalmente, ele não dá dor. A porcentagem menor que dá dor. Realmente ele não dá dor. Então fica aquela massa aumentando o volume. Nossa. E o paciente, não tá doendo, tá tudo tranquilo e vai levando. Esse que é o grande problema. Porque quando tem dor, você acaba procurando o médico porque tá te incomodando. Mas quando não tem a dor, você acaba postergando. E isso é muito característico do homem, né? Postergar, vamos levando, vamos ver. E como não tá doendo, não tá incomodando. Vai passar. Vai passar. E o grande problema é que como não tem dor e o homem acaba não procurando tão cedo o médico, quando ele acaba fechando o diagnóstico, é uma doença, às vezes, um pouco mais avançada do que se fosse lá atrás, quando ele fosse procurar o médico lá no início, quando ele percebeu aquele nódulo menor, né? E, obviamente, que dentro da oncologia, cada vez mais que a doença está mais avançada, a chance de cura é menor. A conscientização, acho que principal do câncer de testículo é porque pega essa idade reprodutiva do homem, faz ele ficar parado por um tempo, e porque quando tem um diagnóstico do câncer de testículo, é o tumor sólido que tem uma das maiores taxas de cura. Se é um estágio inicial, até mais de 95% tem chance de cura. Se pega um estágio avançado, até quase na faixa de 85% ainda tem chance de cura. Avançado ainda? Avançado, mesmo Olha avançado. Só. A gente brinca, eu na minha residência médica, eu fiz lá no HC da Unicamp, a gente brincava que o paciente pode estar na UTI, entubado, com um monte de droga. Se ele está tendo essa piora toda por um câncer de testículo, faça a quimioterapia que vai resolver. Então, assim, por isso que bate muito nessa tecla de conscientização, de correr atrás, porque é uma doença que tem altas taxas de cura, mesmo quando é avançado assim. Doutor, explica pra gente um pouquinho como que é esse câncer. Então, ali como vocês podem ver, o órgão reprodutor masculino, né, tem um pênis, a bexiga, o ureter, a região do testículo tem o epitídimo ali em cima, né? É bem na região onde ele mostrou ali, onde normalmente fica o nódulo. Vai aparecer esse nódulo característico mais duro. Mas é, né, da genética da pessoa? Como que acontece esse? Então, na verdade, todo tipo de câncer é genético, é um defeito genético. Não precisa ser hereditário. O câncer, 15 a 10% dos cânceres são hereditários. A maior parte é um defeito genético da sua própria célula, né? E aí eu teria que entrar em uma outra seara para todo motivo que desencadeou a célula se replicar errado e não ter um freio de replicação. O que é isso? De produção de célula. Porque o tumor nada mais é que ela tem um defeito genético dentro lá do DNA daquela célula errada, que se criou errada, e ela não tem mais freio. Então ela vai produzindo célula errada desenfreadamente. E vai formando o quê? Uma massa, que é um tumor. Por isso que é a palavra tumor, né? Porque é uma massa dura. Então esse é o principal mecanismo do câncer de testículo, mas não só o câncer de testículo, como todos os outros cânceres, tumores sólidos, como nós podemos falar. Então, quando, por exemplo, a mulher ela faz o autoexame, né? Agora deu uma parada, assim, na TV aberta, mas antigamente eu lembro na década de... Oi, só, já tô velho. Na década de 90, por aí... tinha até campanha das mulheres embaixo do chuveiro, né? Com a mão aqui. Sim. Como que os homens fazem o autoexame aqui? Na verdade, o autoexame aqui, primeiro,
é fazer a palpação sempre com o polegar e os dedos. Você conseguir medir o diâmetro do seu testículo e na palpação do seu testículo com o polegar e o indicador normalmente, ou o indicador, né, os 2 dedos aqui, você conseguir palpar e sentir se tem alguma nodulação ali. Né? Normalmente é fácil, porque você consegue, é bem circunferencial a questão do testículo, e se você percebe a nodulação, você consegue perceber por essa palpação. Se você percebe que tem essa palpação, a nodulação, e ela é indolor, é indicativo você procurar um médico, pelo menos um urologista, porque provavelmente deveremos indicar fazer um ultrassom de bolsa escrotal, né, de testículo. Porque nesse ultrassom vai mostrar realmente se ali é um nódulo que estava no suspeito no toque, né? Se for um nódulo, vai falar o tamanho, vai falar como é que está a irrigação, né? Se tem muita irrigação ou não, porque se tem muita irrigação de vasos ali, provavelmente é uma neoplasia. E se você tem essa suspeita no toque, que leva ao médico, que indica ultrassom e mostra que tem realmente um nódulo, o diagnóstico principal é através do material, do testículo, de retirar o testículo, fazer uma orquiectomia que nós falamos na medicina, que é retirada do testículo para avaliar se aquilo realmente é um câncer ou não, um nódulo, né? Então, no câncer de testículo nós não temos biópsia. O diagnóstico é através da retirada do testículo, e na retirada do testículo o patologista vai analisar microscopicamente se aquilo lá tem câncer ou não. Mas o nódulo, que eu falei, nesse período de 15 a 40 anos, um nódulo indolor, endurecido, aumento do testículo, normalmente acaba podendo ser um câncer de testículo. Quando tem esse nódulo, afeta, por exemplo, a questão de ir ao banheiro ou não? Não afeta. Como você pode ver, a questão do trato urinário, você vê que está o pênis ali e vai até a bexiga. Você vê que o testículo não tem relação nessa questão para urinar. Para urinar não tem essa questão de ardor, realmente de só dor. O autoexame, né? É o autoexame que vai ser o principal fator para você poder conseguir suspeitar desse tipo de câncer. Certo. Por isso que a gente bate muito que o homem tem que se conhecer, né? Tem que fazer o autoexame. Certo. Vamos ver o quadro aqui que a gente separou, doutor? Sim. Aqui eu separei alguns fatores de risco e o doutor falou que está coerente com o que é divulgado. Então vamos lá, doutor. Fala-se muito, né, histórico familiar, e eu fiquei impressionada com essa questão da etnia, né? Homens brancos têm mais chances de desenvolver também. A idade que a gente já comentou, né, 15 a 40. Exposição a produtos químicos também, né, dentro dessa faixa etária, tabagismo, uso de maconha. Sim. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Acho que o principal fator de risco aqui é a criptocridia, né? Que é a questão quando o bebê nasce e o testículo está intraabdominal, está dentro da barriga. Mesmo você fazendo a correção desse sintoma, né? Desse diagnóstico, você ainda pode ter o maior risco de ter o câncer de testículo comparado às pessoas, os homens que não tiveram esse diagnóstico, né? Depois, obviamente, tem a questão do histórico familiar. Então, um parente de primeiro grau que teve um câncer de testículo, você tem uma maior chance comparado à população em geral. O histórico do paciente que já teve um câncer de testículo, vamos colocar exemplo do testículo esquerdo. Ele tem maior chance de ter câncer no testículo direito do que a população em geral também. Eita. Então, se você já tem um histórico de câncer de testículo, você tem maior chance de ter outro no futuro. Questão genética, hereditária, genética, né? Síndrome de Klinefelter também é uma síndrome do sexo masculino que também pode ter maior chance do câncer de testículo. A questão da etnia, que é o que eu falei com você, mas fora do ar, é porque muitos dados mostram a epidemiologia, então maior incidência, maior número de casos nos países desenvolvidos, né? América do Norte, Europa, Oceania. Então, muito por isso que pode ter colocado como homens brancos ter maior chance de desenvolver. Por esse viés que os países desenvolvidos têm maior
chance de ter esse câncer de testículo, né? Muitas vezes porque na África nós não temos também a questão dos dados epidemiológicos tão bem estabelecidos assim, onde tem uma grande faixa de população negra. Então, nisso também fica um pouco enviesado em falar a questão do homem branco ter maior chance do câncer de testículo, né? Essa questão de fumar tem a ver com câncer também? Tem a ver, a gente até brincava muito na residência que muitos cânceres de testículo que nós pegávamos estavam relacionados ao uso de drogas recreativas, né? Maconha, cocaína. Então isso tinha muito relação. A gente achava até engraçado, porque muitos pacientes com câncer de testículo estavam relacionados à drogadição. Realmente acontece a relação da maconha, do tabaco, do HIV também, mas acho que os principais é a questão da idade, é a questão da criptorquidia, né? E, obviamente, o histórico familiar e o histórico próprio do paciente, se ele teve um câncer de testículo prévio. Agora, uma coisa que o senhor pontuou bastante, que eu fiquei curiosa, é a questão do paciente não seguir a rotina dele quando ele é diagnosticado. Ele tem que parar de trabalhar para fazer esse tratamento, não consegue fazer ali e complementar? Depende muito do estadio que você está. Se é um estadio inicial, normalmente é fazer a orquiectomia, que é a retirada do testículo. Depende do que vai vir no resultado dessa cirurgia. Mas ele consegue, ou ele tem que fazer algum ciclo de quimioterapia, ou fazer o segmento, e aí ele consegue seguir a vida. O paciente que tem uma doença mais avançada, ele pode seguir a vida depois do tratamento, porque são de 3 a 4 ciclos de quimioterapia. Então são 3 a 4 meses utilizando químio. Depois disso, normalmente ele pode seguir a vida. Eu só falo que nesse período de 3 a 4 meses é um pouco mais difícil, não é que não consiga, mas é um pouco mais difícil porque os efeitos colaterais do tratamento são um pouco mais pesados. É um tratamento pesado, né? Então, muitos pacientes, eles acabam se afastando naquele curto período para poder focar no tratamento, porque depois que você faz a quimioterapia, dá queda de cabelo, enjoos, vômitos, diarreia. Então, muitas vezes o paciente não consegue manter a questão do trabalho pós o ciclo de quimioterapia. Então, devido ao período de quimioterapia, ele precisa realmente ficar recolhido, né? Para se restabelecer. Justo, normalmente... E é muito tempo, doutor, né? Para a pessoa que trabalha, né? A gente trabalha todo dia, fica 4 meses sem trabalhar. Por isso que eu falo a questão que eu falei no início, dos cofres públicos, entrar em auxílio-doença, tem toda essa questão. Agora também. Sim, doutor, meu marido descobriu que está com câncer de testículo. Vai poder ter filho? Como que fica? Isso é interessante. Isso todo mundo preocupa, isso né? É interessante. Orientamos normalmente antes de... como você tirou apenas um testículo, pensando só na questão da cirurgia, o homem ainda continua sendo fértil, né? Porque ele tem outro testículo produzindo espermatozoide. Quando é indicado fazer quimioterapia, nós orientamos inicialmente, antes de iniciar a quimioterapia, de fazer uma criopreservação. Então, coleta de espermatozoides e deixar congelado. Porque quando faz a quimioterapia, tem uma chance do paciente ficar infértil, né? Então, neste caso, orientamos antes de iniciar o tratamento de fazer a criopreservação. Entendi. E a gente aqui, por exemplo, em Mato Grosso, foi diagnosticado com câncer. Mato Grosso, os senhores têm uma estrutura para esse tratamento, para esse paciente? Ou é igual antigamente, que tem que ir lá para São Paulo? Que antes o hospital era São Paulo, né? Não, hoje em Todo dia... mundo falava, fulano tá com câncer, vai para São Paulo, né? O tratamento em si, o câncer de testículo, a quimioterapia não mudou desde 1970. Então, o tratamento em si, a quimioterapia em si não é uma tecnologia nova. Chama com uma tecnologia já muito estabelecida e que funciona muito bem. Até por isso que não tem tantos novos estudos no câncer de testículo, porque desde 1970 nós temos bons resultados a combater o câncer de testículo. Nós temos estrutura lá na Oncomed, nós temos estrutura para poder tratar, fazer quimioterapia, temos urologistas para poder fazer, o Dr. Fernando, o Dr. Jaime também, para poder fazer a questão da cirurgia. Nós temos toda a estrutura em Cuiabá para ser feito isso, né? Também trabalho no SUS, também conseguimos fazer todo o tratamento. O grande problema do SUS só é a questão da criopreservação, né? Porque a criopreservação, essa
coleta do espermatozoide deixar congelado é algo à parte, algo que o plano não cobre. É caríssimo, né, doutor? Não é tão barato. Então acaba no SUS nós não conseguimos fazer isso, acabamos partindo para Mas a cirurgia também faz. Depois. Cirurgia faz também. É uma cirurgia que é simples, não é tão complexa assim. O urologista, no seu dia a dia, se consegue fazer. Mas, doutor, e quando o senhor recebe esse paciente que foi diagnosticado, passou por isso, como que fica a autoestima dele? Ele precisa depois de um apoio psicológico, essas coisas? Porque a gente sabe que, né, a intimidade da gente abala o emocional, tanto de homens quanto de mulheres, né? Com certeza. Eu acho que não... Eu vou falar de uma modo geral, não apenas o câncer de testículo em si. Eu acho que na oncologia, no paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele é um paciente multidisciplinar. O que é isso? Ele não tem só o cirurgião, o oncologista, mas ele tem toda uma equipe por trás. Então, ele tem enfermeiro, ele tem fisioterapeuta, ele tem um farmacêutico que vai manipular o remédio para poder aplicar nele. E nessa parte também tem a questão psicológica, que eu acho que é de grande importância. A mulher com câncer de mama, o homem com câncer de próstata, testículo. Eu acho que o apoio emocional para o paciente, não só para o paciente, mas para o acompanhante do paciente é muito importante. Com o psicólogo que nós temos lá na Oncomed, com o psiquiatra também. Então, acho que tirando não só o câncer de testículo, é muito importante ter esse apoio psicológico para todos os tipos de tumores. Qual o recado que você deixa para os homens que às vezes tem medo de se examinar e achar que vai achar doença? Porque tem muita gente que fala... Quem procura acha, né? É o ditado popular. Eu acho que deixar um recadinho aqui. Eu acho que o homem tem que ter o autocuidado, tem que se autoconhecer, porque a gente brinca com essa questão do quem procura acha, mas quem procura acha primeiro e acha inicialmente, a doença inicial. Então, nesse caso, você conseguindo achar a doença inicial é muito melhor que você conseguir achar essa doença mais avançada. O tratamento e o desfecho, a chance de cura é muito maior. Eu brinco com meus pacientes que se você está num quarto escuro, você prefere achar esse quarto escuro. Você e uma onça, você prefere achar a onça bebê ou a onça grande? Obviamente que a onça bebê. Então, você ter esse autocuidado, você vai conseguir diagnosticar, ter a suspeita dessa doença muito mais inicial e, consequentemente, uma taxa de cura muito maior. E você vê que os homens são sortudos até nessa questão do câncer, né? É um câncer que, mesmo avançado, tem 80% de chance de cura. É bem grande. Infelizmente, com as mulheres ainda não é assim, É um pouco diferente na questão dos tumores ginecológicos, sim. Você com certeza. Olha, eu vou falar, são abençoados esses homens. Doutor, obrigada por você ter vindo aqui novamente. Sempre a gente está recebendo a equipe do senhor. Vocês são maravilhosos, são especializados. E a gente vai deixar aí o Instagram do senhor também, tá? Ah, sim. Então o Instagram é doutor, né? Dr.Giuliano Castiglione. Eu vou soletrar. Vou deixar aí, porque é cheio de L, gente. É bem bonito o nome dele. G-I-U, 2 L's e A-N-O. E o Castiglione é C-A-S-T-I-G-L-I-O-N-I. Um pouquinho complexo, mas a gente dá conta. Tudo certo. Obrigada, doutor, por você ter vindo aqui. Obrigado. Gente, vou deixar o Instagram dele aí, porque é bem bonitinho o nome dele, viu? É cheio de L, cheio de I, e aí você segue ele lá e segue a equipe dele também. Vai no YouTube, segue o canal, porque lá tem todo um bate-papo bem interessante, mais aprofundado de algumas situações com pacientes oncológicos, né? É a rotina deles e aí você consegue ter mais informações, viu? Cuide da sua saúde, homens vão aí, se examinem, dá uma olhadinha, não custa nada, né? Um beijo, hein? Tchau!